Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo algumas técnicas básicas para programação em Linux. É uma revisão, na verdade, acho que muito do que tem aqui vocês já viram em outras disciplinas do curso, mas nós vamos fazer uma pequena revisão aqui antes de entrar no assunto específico de sistemas operacionais 2. Então, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre programação defensiva. Então, nessa sessão, nós vamos ver algumas técnicas para encontrar bugs o quanto antes e para detectar e se recuperar de problemas durante a execução de um programa. No caso do primeiro item aqui, né, encontrar bugs, vocês sabem que, né, vocês fizeram engenharia de software, vocês sabem que quanto antes você encontra um bug, mais barato é de corrigi-lo, né? Quanto mais tarde você encontra o bug, mais caro fica para corrigi-lo no processo de desenvolvimento de software. Então é importante que a gente programe de uma forma que possibilite encontrar os bugs o mais rápido possível. E também vamos ver algumas técnicas para prever alguns possíveis problemas, né, e se recuperar desses problemas que podem ocorrer durante a execução de um programa. Um dos recursos que nós temos para poder verificar se algo não está certo no nosso código é a macro assert. Essa macro ela recebe como parâmetro uma expressão booleana e essa expressão é uma expressão que ela sempre tem que ser verdadeira. Então, se você tem algo no seu programa que precisa sempre ser verdadeiro, uma variável que precisa ter um determinado valor, você pode testar a partir dessa macro assert. Porque se a expressão for falsa, quando você avaliar ela pela macro assert, o programa vai se encerrar imediatamente. E ele vai imprimir o código fonte, ele vai imprimir, né, no arquivo fonte qual que é a linha de código e o texto que causou aquela falha. Então, isso assim acaba sendo muito útil para você poder checar internamente algumas consistências, como tem aí no exemplo, né, argumentos de funções, pré-condições e pós-condições para as chamadas de funções ou para métodos, no caso C++, e teste para valores de retorno de funções que não são esperados. Tá? Então, é um recurso bastante útil. Você pode incluir essas macros à vontade no seu código sempre que você quer garantir que alguma variável, alguma expressão seja verdadeira. Tá? Para casos em que ela não for, é porque tem um bug no programa. Então, você vai descobrir isso mais cedo usando a função assert, a macro assert. De certa forma, a macro assert também serve para documentar o seu programa, porque alguém que estiver lendo o seu código, vendo aquela macro assert, ela sabe que o que está ali dentro precisa sempre ser verdadeiro. Se for falso, é um erro no programa. Então, vendo aquela macro assert, você sabe, essa expressão aqui, então, ela é sempre verdadeira. Porém, é importante dizer que a macro assert, ela prejudica o desempenho do programa. Tá? Quando você compila algo que tem assert no meio, o compilador, o processador vai gastar depois tempo para poder avaliar essa expressão. Então, não vale a pena você deixar esses asserts no programa em produção. Tá? Até porque para o usuário saber qual que é a linha de código que deu o problema não vai fazer muita diferença. Né? Então, isso aí é algo para ser usado em tempo de desenvolvimento. Em produção não se usa, mas você não precisa sair tirando isso antes de colocar o código para compilar para a produção. Na verdade, o que você pode fazer é simplesmente incluir uma flag, que é essa dn-debug, e isso vai remover as macros assert no pré-processamento. Tá? Então, compilando com essa flag, é como se tudo que for onde tiver a macro assert vai ser removido, é como se não existisse. Tá? Por isso, é muito importante que você nunca faça nada dentro de uma macro assert que vai alterar algo no seu programa, como chamar função, atribuir valor para variável,
modificar um valor de uma variável, isso nunca deve ser feito dentro do assert. O assert é realmente só para avaliar código, assim, coisas que você, a hora que você remover, não vai fazer nenhuma diferença na execução. Tá? É algo para você usar só no desenvolvimento e que não deve fazer alterações em nada no programa. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Isso que está aqui em cima nunca deve ser feito. Tá? Isso aqui é algo que não deve ser feito em hipótese alguma, porque na hora que você tira o assert daqui, você deixa de chamar essa função. E se essa função era algo importante no seu programa, ela simplesmente não vai ser executada. Né? Então, se você precisa verificar se o código de retorno da função é aquele que você espera, o que você deve fazer é um código como esse aqui de baixo. Tá? Então, esse código aqui sim, ele vai chamar a função primeiro, vai guardar o retorno dela dentro de uma variável, e aí ele vai avaliar a variável. Tá? Então, essa é uma função que ela sempre vai ter que retornar zero. Se por algum motivo ela não retornou zero, é porque tem um bug. Então, você vai descobrir isso usando o assert. Mas na hora que o código for para produção, que você compilar com a flag dnDebug, essa linha aqui ela deixa de existir. Então, simplesmente ele vai chamar a sua função e não vai fazer essa verificação. E o código vai funcionar normalmente. É importante ressaltar que o assert não deve ser usado para validar a entrada do usuário. Então, por exemplo, o usuário precisa entrar com determinado valor numérico, precisa ser maior do que zero. Você precisa verificar se o usuário digitou realmente um valor maior que zero. Mas se você fizer isso via assert, vai dar um erro para o usuário que ele não vai compreender. Vai aparecer lá um erro numa determinada linha do programa, ele não vai saber o que é isso. Então, esse tipo de validação, ela não deve ser feita com assert, ela tem que ser feita da maneira tradicional, da maneira que vocês conhecem lá desde as primeiras disciplinas de programação. Você vai fazer lá uma condicional, se não for o valor esperado, você avisa o usuário e pede para ele digitar de novo. Tá? Então, nunca usar o assert nesse caso. Até porque se você tirar o assert daí para gerar o programa em tempo de o programa para ser gerado para produção, ele não vai mais ter essa função do assert e não vai fazer a verificação, vai acabar dando um erro mais adiante. Né? Então, nunca se deve validar a entrada de usuário com assert. Isso é realmente só para checagens internas, coisas internas do seu programa que devem ser verificadas dessa forma. Aqui temos um exemplo de uso do assert. Então, você precisa, de repente, verificar se um determinado ponteiro não é nulo. Esse ponteiro nunca pode ser nulo. Se ele for nulo, é porque tem um bug no seu programa. Então, a maneira de você verificar com o assert é colocar o assert e colocar ali dentro que o ponteiro tem que ser diferente de nulo. Se acontecer de o ponteiro ser nulo, vai aparecer um erro dizendo especificamente que esse ponteiro estava nulo, né, que falhou o assert, e vai mostrar o ponto, né, o trecho do código onde isso aconteceu. Isso é muito melhor do que a alternativa, que é quando você for precisar usar esse ponteiro e você for desreferenciar ele, vai aparecer, né, o programa vai travar e vai aparecer uma falha de segmentação. Tá? Vai aparecer lá o erro segmentation fault, que vocês sabem. Pode ser N coisas, normalmente é referente a alguma posição de memória que não deveria ter sido acessada. A gente tem uma noção, mas não vai saber exatamente aonde está esse problema no código. Tá? Então, é muito interessante usar o assert para fazer essa verificação de ponteiros. Aqui tem um outro exemplo, né, que é para checar condições em parâmetros de funções. Então, tem lá uma determinada função interna e você sempre deve chamá-la com números maiores do que zero. Então, logo no início da função, você pode colocar um assert para verificar se aquele valor que foi passado é maior que zero. Se ele não for, porque tem algum erro no seu programa. Aí você vai ver essa variável que foi passada, você vai lá na função aonde ela foi chamada, e vai verificar lá por que esse valor está fora
da faixa que deveria estar. Um outro problema que frequentemente ocorre quando estamos programando com funções de sistema, né, funções que lidam diretamente com o sistema operacional, são as falhas em chamadas de sistema. Então, podem acontecer falhas de chamada de sistema por vários motivos. Por exemplo, faltou um determinado recurso no sistema, acabou a memória, tá? Acabou a memória do sistema, ou o disco está cheio. Esse tipo de problema pode acontecer durante a execução de um programa. E nós temos que saber como lidar com isso, como tratar esse erro e continuar a execução, tá? Então, pode acontecer por causa de falta de recurso no sistema ou por causa de falta de recurso para um determinado programa, porque o SO também define limites, às vezes, para o programa que está em execução. Então, não pode ser alocada mais memória do que o limite. A escrita em disco pode estar limitada também. Não se pode abrir muitos arquivos ao mesmo tempo, pode ter um limite na quantidade de escritores de arquivo. E qualquer tentativa de passar desses limites pode gerar, então, uma falha numa chamada do sistema. Uma outra coisa que pode ocorrer é a falta de permissão. Então, você tenta escrever num arquivo que é só para leitura. Tá? O arquivo está lá configurado no sistema e para aquele usuário não ter acesso à leitura, não ter acesso à escrita, né? Só leitura. Se ele tentar escrever, vai dar uma falha de chamada do sistema. Se tentar acessar uma memória que pertence para outro processo, ou se um usuário, por exemplo, ele vai lá tentar eliminar um processo que não pertence a ele, né, que é de outro usuário, isso vai causar uma falha. Então, tudo isso precisa ser devidamente tratado. Outro problema que pode ocorrer é você passar um argumento para uma chamada de sistema que é inválido. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Um deles é um bug no programa. Você acabou passando realmente um valor que não deveria, porque o programa tem alguma lógica errada. Ou o usuário forneceu um parâmetro errado. Também pode acontecer. De qualquer forma, isso precisa então ser tratado, né? Alguns exemplos do que pode gerar isso são endereços de memória inválidos, descritores de arquivos que são inexistentes, tentar abrir um diretório como se ele fosse um arquivo, ou vice-versa, né? Tentar abrir um arquivo como se ele fosse um diretório. Tudo isso vai causar, então, uma falha, uma chamada do sistema. Os erros também podem ser provocados por hardware. Pode acontecer uma falha num determinado dispositivo, um disco que foi removido, né, e durante a gravação, ou de repente você tenta gravar num dispositivo que não suporta aquela operação. Por exemplo, tenta gravar em um CD, num drive que é só de leitura. Então, tudo isso vai provocar lá um erro que também você precisa identificar, né, e tratar para que seu programa possa continuar. Outra coisa que pode acontecer, a gente ainda não falou de sinais, né, a gente vai falar mais tarde no curso, mas pode acontecer de, durante a execução do programa, ele receber um sinal. E ele precisa, né, nesse caso, se ele for interrompido durante uma chamada de sistema, ele vai precisar fazer essa chamada novamente, se for o caso. Então, tudo isso precisa também ser devidamente tratado no seu programa. Uma coisa que vai acabar acontecendo quando você usa muitas chamadas de sistema é que você vai ter mais código para tratar erros do que para tratar o fluxo normal da execução. Tá? Então, assim, são tantas as possíveis exceções que você precisa tratar que acaba realmente tendo muito mais código para tratar essas exceções do que você usaria se você tivesse que tratar apenas o fluxo normal. Mas isso é normal, tá? É o esperado realmente, porque chamada de sistema realmente tem muitas exceções que podem ocorrer e que precisam ser tratadas devidamente. A maioria das chamadas de sistema, elas vão retornar zero se tudo correu bem. Se não deu nenhum erro, elas vão retornar zero. E um valor diferente de zero se ocorreu algum erro. Então, uma maneira fácil, né, de verificar
Se algo deu errado, é após cada chamada de função verificar esse código de retorno e tratar se for o caso, né? Mas, assim, lembrem-se que existem exceções, né? Não são todas as funções que retornam zero. A maioria retorna zero, mas há exceções. O malloc, por exemplo, é uma das exceções. Se der tudo certo, ele vai retornar um ponteiro para a memória que foi alocada. E se algo deu errado, ele vai retornar um ponteiro nulo. Então, assim, para ter certeza de qual que é o retorno da função que você está usando, é bom dar uma olhadinha no manual, né? A gente viu lá na primeira aula já que você tem lá a função main, que você pode usar para checar o manual. Então, bota lá, main malloc. Você vai ver que vai estar lá no texto do manual, vai estar falando que o malloc, o que ele retorna quando ocorre algum problema. Então, é sempre bom dar uma checada lá para ter certeza. A maioria das chamadas de sistemas tem uma variável especial que se chama ERRNO, né? Vem de Error Number. Ela vai armazenar informações adicionais em caso de falha. Então, quando alguma chamada de sistema falha, esse valor vai ser ajustado automaticamente para um valor que indica o que aconteceu de errado. Tá? Se você quiser usar esse valor, é recomendável você copiá-lo para uma outra variável, porque ele vai ser sobrescrito logo na próxima vez que você chamar uma outra chamada de sistema. Tá? Então, se você quer tratar esse erro depois, você grava esse valor em alguma outra variável e usa ela depois da maneira que você desejar. Em chamadas de sistema, o valor de erro é um valor inteiro, é um número inteiro. E você pode usar uma macro para poder se referir a eles por nomes que sejam mais fáceis de identificar de que erro se trata. Caso você queira fazer isso, você tem que dar um include aí no cabeçalho errorNumber.h. Tá? Tem uma função também, uma função chamada strError, né, string error, que vai retornar uma string de caracteres que tem a descrição do erro em inglês, né? Vai ter uma descrição já em texto. Então, de repente, você pode usar isso para poder, além do código de erro, obter uma string. Caso você queira retornar isso para o usuário, né, retornar isso no terminal, você pode retornar a string também. Passa lá o código de erro para ela retorna uma string. Para poder fazer isso, tem que dar um include no cabeçalho string.h. E existe também uma função chamada perror, né? Essa função ela vai pegar a string referente àquele código e vai imprimir ela diretamente no fluxo de erro. Tá? O fluxo de erro que normalmente vai estar redirecionado ou para o terminal, ou para um arquivo, né? Então ela vai imprimir diretamente lá. Você não precisa obter a string e depois dar um print nela. Ele já imprime diretamente no fluxo de erro. Caso você queira usar, tem que dar um include aí no cabeçalho std.io.h, tá? Standard I/O, né? Entrada e saída, input e output. Tem um exemplo aí embaixo, né? Que é um exemplo de erro em abertura de arquivo. Então, a função open, ela serve para abrir um arquivo, né? E associar ele com um descritor de arquivo. Caso a função open retorne -1, é porque ela falhou, né? Falhou a abertura do arquivo. Então, se você usar, por exemplo, a função string error, né, nesse número, né, no número -1, ela vai retornar lá uma determinada string descrevendo esse erro, né, uma string em inglês. Então, tem esse trechinho de código aqui, e se vocês quiserem testar, vocês podem executá-lo e vão ver aí aparecer, né, esse erro, a string que corresponde a esse erro, né, ao erro -1, que é o erro de abertura de arquivo. Então, aqui temos um exemplo de implementação daquele código do slide anterior.
Tá? Então, caso vocês queiram testar, pausa aí o vídeo e copia esse código, né? Esse código não está lá nos arquivos que vocês têm lá no Classroom, então vocês vão precisar digitar ele. Mas é um código curtinho, né? Tem que dar esses includes aí do início das funções que são necessárias e colocar o main. É só isso, é um código bastante simples que vai mostrar então o tipo de erro que aparece quando você tenta abrir um arquivo de entrada que não existe. Tá? Então esse arquivo txt que está aí, ele não precisa existir, né? Não deve existir na verdade, que é para dar o erro de abertura de arquivo para vocês poderem ver então essa mensagem de erro aí. Então dá uma pausadinha no vídeo aí e corre implementar aí esse código para vocês verem aí o que acontece. Quando você está fazendo um programa que aloca recursos do sistema, você tem que tomar um certo cuidado adicional aí, para que quando ocorra algum erro, você desaloque aqueles recursos que você alocou. Tá? Então, por exemplo, considere um programa que lê de um arquivo para um buffer. Ele vai alocar o buffer, abrir o arquivo, ler do arquivo para o buffer, fechar o arquivo e então retornar ao buffer. Mas o que acontece? Se o passo 2 de abrir o arquivo falhar, você precisa lembrar de desalocar aquele buffer que você tinha alocado antes, para que ele não fique lá uma memória alocada para sempre que você esqueceu. Se o passo 3 falhar, né, se a leitura do arquivo para o buffer falhar, você também precisa lembrar de fechar o arquivo. Então, você não pode simplesmente, falhou, volto lá para a função principal e desisto disso aqui. Por quê? Você pode estar deixando um buffer alocado, memória alocada à toa, e pode estar deixando um descritor de arquivo aberto à toa também. Então, tem que tomar esse cuidado de fazer as verificações corretas para fechar o que tem que fechar e desalocar o que tem que desalocar. Então, aqui nesse slide, nós temos um exemplo de implementação do caso do slide anterior. Tá? Então, esse código ele está lá disponível no Classroom para vocês. Está no arquivo readfile.c. É um dos arquivos que vem lá junto com o livro. E aqui nós temos, então, todos aqueles passos, né, do slide anterior. A alocação do buffer, a abertura do arquivo, o tratamento para o caso de falha ao abrir o arquivo. Então, nesse caso, tem que desalocar o buffer, né? Então, como foi dado um malloc lá em cima, tem que dar um free aqui embaixo para liberar aquele buffer que foi alocado. E tem a parte de leitura, né? A parte de leitura dos dados. Se a leitura falhar, tem aí o código, então, para liberar o buffer e fechar o descritor de arquivo que foi aberto. Tá? E se ocorreu tudo bem, né? Aí no final você vai fechar o arquivo e retornar o buffer. Agora vamos falar um pouquinho sobre bibliotecas. Vamos ver como escrever as nossas próprias bibliotecas e como usar essas bibliotecas que nós criamos. Então, praticamente todo programa ele é linkado com uma ou mais bibliotecas. Qualquer coisa que você fizer, se você fizer um Hello World, você já vai estar usando biblioteca, porque você precisa da biblioteca de saída para poder printar lá a mensagem Hello World no terminal. Tá? Então você já vai, né, para poder fazer um Hello World em C, você já vai estar dando um include lá na biblioteca stdio e, consequentemente, você vai estar linkando a biblioteca padrão do C. Tá? Então, é muito comum que os nossos programas eles tenham bibliotecas linkadas. Tá? Então, para que a gente usa a biblioteca? Né? Entrada e saída, interface gráfica, acesso à base de dados, né? Funções que servem para acessar um determinado banco de dados e muitas outras coisas. E cabe ao programador, ao desenvolvedor, decidir se ele vai linkar a biblioteca de maneira estática ou dinâmica. Quando você linka um programa de maneira estática, você gera programas maiores.
porque você tem que incluir a biblioteca dentro do executável. Tá? Linkar estaticamente é isso. Você pega o código da biblioteca, coloca ele dentro do executável. Isso também torna o programa mais difícil de atualizar, porque se você atualiza uma biblioteca, você tem que linkar esse programa novamente, gerar um novo executável. Porém, quando você linka estaticamente, fica mais fácil de distribuir o seu programa, porque você acaba tendo aquele executável que ele é autocontido, né? Ele não vai precisar acessar uma biblioteca externa que às vezes não tem na máquina onde você vai utilizar. Então você não tem que ficar tomando cuidado de ver se a máquina tem a biblioteca que você vai precisar, levar a biblioteca junto, instalar, porque o executável já tem tudo. Tá? Então essa seria a vantagem de linkar estaticamente. Quando você linka dinamicamente, a vantagem é que você vai ter um executável menor, porque ele não vai incluir o código da biblioteca, ele não vai copiar o código da biblioteca para dentro do executável. Ele vai colocar só uma chamada para a biblioteca. Também fica mais fácil de atualizar, porque quando você atualiza a biblioteca, automaticamente o seu executável vai estar atualizado, porque ele vai acessar, ele passa a acessar a nova biblioteca assim que você coloca a nova biblioteca lá. Porém, fica mais difícil de distribuir, porque você tem que garantir que a máquina onde você vai executar o programa, ela tenha as mesmas bibliotecas que você precisa. E, eventualmente, pode dar algum problema de versão, não é a mesma versão da biblioteca, isso pode causar um comportamento diferente no programa, enfim. Então, tem também os problemas de você linkar dinamicamente. E cabe aí ao desenvolvedor escolher qual que é mais vantajoso para ele, em cada caso. Uma biblioteca estática no Linux, ela é chamada de archive, tá? Em inglês. Traduzindo, a gente pode traduzir para arquivo, mas tem que tomar cuidado para não confundir com a definição de file, né? Que seria o arquivo no sistema de arquivos mesmo, tá? Então é diferente, tá? Esse archive é o archive de é o arquivo de biblioteca, tá? Biblioteca estática. O linkador, ele vai procurar, então, nos arquivos, né, no arquivo archive, pelos objetos que ele precisa. E ele vai extrair esses objetos do arquivo e vai linká-los no programa. Para fazer isso, a gente precisa usar um comando chamado AR. Tá? Então, a sintaxe é essa aqui. AR, CR. Esse CR, essa flag, indica que você vai criar o arquivo, tá? Então, o CR é de criação, create. Aí você vai colocar o nome da biblioteca que você quer. Por padrão, a biblioteca tem a extensão A. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai chamar a biblioteca de libtest e vamos colocar nela dois objetos, que é o test1 e o test2. Tá? Então, esses dois objetos vão ser colocados dentro dessa biblioteca que nós estamos criando. E aí, na hora de linkar o programa que vai usar essa biblioteca, quando a gente for usar o GCC para linkar o programa que vai usar essa biblioteca, a gente vai usar essa sintaxe, tá? GCC-O myprogram, que seria o nome de saída do programa, né? Como vocês já sabem. O arquivo objeto do programa, tá? Então, quando a gente vai usar uma biblioteca, a gente primeiro gera o objeto, né? A partir do arquivo fonte, a gente gera o objeto e depois a gente linka ele com a biblioteca. Para linkar, a gente vai colocar o nome da biblioteca, no caso ela é libtest.a, então a gente coloca ltest, tá? Não precisa, não usa libtest, coloca só o L e o test. Então, traço ltest. Essa flagzinha aqui, né, traço L maiúsculo ponto, indica que o GCC deve procurar essa biblioteca no diretório atual, tá? Então aqui ele passaria um path para onde você vai procurar essa biblioteca. Se colocar um ponto aqui, então, ele vai fazer essa procura no diretório atual. Se você não coloca isso, ele vai procurar só nos diretórios padrões aí de bibliotecas no Linux. Quando o linkador ele encontra um arquivo na linha de comando, tá? Quando você coloca, você especifica lá os objetos que você está linkando
e de repente você especifica uma biblioteca. Ele vai procurar nessa biblioteca todos os símbolos, funções ou variáveis que você referenciou no arquivo objeto, mas que ainda não foram definidas. Tá? Ele processou lá o objeto, encontrou lá uma função, uma variável que ele ainda não achou. Então ele vai procurar por essas funções ou essas variáveis dentro da biblioteca que você colocou ali. Então agora nós chegamos no nosso primeiro exercício da aula de hoje. O que vocês vão fazer agora é o seguinte, vocês vão implementar esses dois programinhas aqui. O teste.c e o app.c, tá? É só isso daqui mesmo, tá? São dois programinhas bem curtinhos aqui que vocês vão, dois códigos bem curtinhos que vocês vão implementar. E aí você vai compilar o teste.c, essa funçãozinha aqui que retorna o valor 3, e vai colocar ela dentro de uma biblioteca estática chamada libtest.a. Em seguida, você vai gerar o arquivo objeto para esse app aqui, tá? Para esse programinha aqui, o app.c. E aí você vai tentar linkar esse programa de duas formas, tá? Uma delas vai ser gcc-o app, coloca lá a biblioteca primeiro e depois o arquivo objeto do aplicativo. Em seguida, você tenta gerar o linkar de outra forma, colocando primeiro o objeto do aplicativo e depois a biblioteca, tá? E aí vocês vão ver qual dos dois que funciona. E aí eu vou pedir para vocês explicarem por que um funciona e o outro não, tá? Então, essa resposta vocês vão colocar lá no Google Classroom. Então, pausa aí o vídeo e implementa aí esses códigos e coloquem lá a resposta que vocês encontraram. Agora nós vamos falar um pouco sobre as bibliotecas compartilhadas, tá? Elas também são chamadas de objeto compartilhado ou de biblioteca linkada dinamicamente, tá? Tudo isso é sinônimo. As três formas são válidas aí, querem dizer a mesma coisa. As bibliotecas compartilhadas, elas agrupam arquivos objetos da mesma forma que as bibliotecas estáticas que a gente acabou de ver. A diferença é que quando você linka uma biblioteca compartilhada, o executável ele não vai conter o código que está presente na biblioteca compartilhada. Tá? Em vez disso, ele vai só fazer uma referência para a biblioteca compartilhada. E se vários programas linkarem essa mesma biblioteca, todos vão estar referenciando essa mesma biblioteca. Caso você precise atualizar alguma coisa dentro da biblioteca, você atualiza só uma vez e todos os programas que usam essa biblioteca vão automaticamente passar a usar o novo código. Os arquivos objetos que você coloca dentro de uma biblioteca compartilhada, eles vão ser combinados todos em um único arquivo objeto. Então, quando você linkar essa biblioteca compartilhada, ela vai incluir todo o código, né, o seu programa vai incluir todo o código da biblioteca, tá? Não só as partes necessárias. É diferente da biblioteca estática, em que o linkador ele vai buscar só o código que você usou e vai copiar dentro do seu programa. Aqui não, aqui quando você referencia a biblioteca, você está referenciando a biblioteca toda, tudo que tem lá dentro, inclusive aquilo que você não vai usar. E para criar uma biblioteca compartilhada, os objetos que vão formar essa biblioteca compartilhada, eles precisam ser compilados com uma opção chamada fpic, tá? F minúsculo, P e C maiúsculo, tá? Como nesse exemplo aqui. Então, na hora de gerar o objeto que vai para a biblioteca, você tem que colocar essa flag. Essa flag faz com que seja gerado um objeto que tenha código independente de posição. Tá? Se você não põe isso, o compilador ele faz uma otimização
e ele pode colocar os códigos de maneira dependente de posição para melhorar o desempenho do seu programa. Mas em biblioteca isso não funciona, porque você não vai depois, na hora de linkar, ter a garantia de que essa biblioteca vai ficar no endereço que ela prefere. Então, por causa disso, você precisa usar a opção fpic. Colocando essa opção, os seus objetos vão ser gerados já prontos para serem colocados dentro de uma biblioteca compartilhada. Para colocar os arquivos objetos dentro de uma biblioteca compartilhada, a gente vai usar o GCC, mas a gente vai usar o GCC com essa flag shared aqui. Tá? Essa flag shared é a que vai dizer para o GCC que ele deve produzir uma biblioteca compartilhada e não um executável como é o padrão dele. Então a gente vai chamar o GCC com essa flag shared, com a flag fpic, que a gente já viu. Vamos colocar o arquivo de saída como sendo libtest.so, aqui nesse caso, tá? É o nome da biblioteca que a gente quer criar. Vamos colocar, então, em seguida, todos os arquivos objetos que já devem estar gerados, né? E que a gente quer incluir, então, dentro desse libtest.so. As bibliotecas compartilhadas, elas usam a extensão SO, de Shared Object. Para linkar uma biblioteca compartilhada com o seu programa, a sintaxe é a mesma de linkar uma biblioteca estática. Tá? Então, no caso aqui, chama o GCC, passando, então, o nome da biblioteca, né? No caso, como é libtest, a gente usa ltest. E o -L ponto aqui, a gente já viu que é para indicar para o GCC que ele deve buscar a biblioteca dentro do diretório atual. Do contrário, ele só vai nas localizações padrões. E então, assim, o que vai, como a sintaxe é a mesma, ele vai, se a biblioteca for estática, ele vai linkar estaticamente. Se a biblioteca for dinâmica, ele vai linkar dinamicamente. Não tem, você não precisa especificar aqui, né? A sintaxe é a mesma para as duas. Mas o que acontece quando você tem uma biblioteca estática e uma biblioteca dinâmica com o mesmo nome? Nesse caso, se elas não estiverem no mesmo diretório, o GCC vai escolher aquela que ele encontrar primeiro. Ele vai olhar primeiro os diretórios que você especificou com o -L e depois nos diretórios padrões do sistema. Agora, se elas estiverem no mesmo diretório, aí o GCC escolhe a biblioteca compartilhada. Se você quiser que ele escolha a biblioteca estática, aí você vai precisar indicar isso explicitamente. Uma forma de fazer isso é colocar, então, o nome, né, o caminho da biblioteca de maneira explícita. Em vez de usar lá o -L e o nome da biblioteca, você coloca, no nosso caso aqui, né, o nome do arquivo completo. Como ele está no mesmo diretório, coloca o /libtest.a. Mas é importante lembrar que isso deve ser feito só com biblioteca estática, tá? Com biblioteca compartilhada, isso não deve ser feito, não funciona. O GCC também tem uma opção chamada static. Você pode usar essa opção para indicar para ele que ele deve linkar o executável estaticamente, sem nenhuma dependência de biblioteca em tempo de execução. Ele vai procurar só bibliotecas estáticas para isso, tá? Mas, quando você usa essa opção, é importante lembrar que ele vai linkar tudo estaticamente, inclusive as bibliotecas padrões do Linux, do C, etc. Tá? Então, essa opção você usa para dizer para ele que eu quero um executável sem nenhuma dependência. Aí ele vai colocar tudo dentro do executável, desde que as bibliotecas estáticas estejam disponíveis para tudo que você usou. Então, para fazer isso, você vai usar essa sintaxe, GCC, -static, e o restante é igual, né? É só colocar essa opção aqui na hora de chamar o GCC. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu fiz um programinha Hello World, ele só imprime lá isso, Hello World, linkei dinamicamente, o arquivo ficou com mais ou menos 8K de tamanho.
Linkando estaticamente, o mesmo programa, idêntico, fica com 800K, porque ele precisa colocar dentro do arquivo executável tudo que normalmente fica nas bibliotecas dinâmicas do Linux, tá? Inclusive a libc e tudo mais. Então, essa é uma opção que tem poucas situações em que ela vai realmente ser necessária. No caso de tem algumas distribuições Linux que não trazem, né, você não consegue usar o static por padrão, você vai ter que instalar os pacotes necessários para isso. No caso do Fedora, né, tem que instalar o pacote glibc static, por exemplo, para poder usar o static. No caso do Ubuntu, pelo menos na versão que eu estou usando aqui, na versão 18, ele não precisou, ele já funciona com o static sem precisar instalar nada adicionalmente. É importante notar que quando você linka um programa com uma biblioteca compartilhada, o linkador ele não coloca o caminho da biblioteca no executável. Ele coloca só o nome dessa biblioteca. Então, quando você executa o programa, o Linux ele vai procurar a biblioteca no /lib, no /usr/lib, que são, né, as localizações padrões aí de biblioteca. Se você quiser que ele busque, que o executável busque a biblioteca em outro local, na hora de compilar, você pode usar essas opções aqui, que são a -wl, vírgula, -rpath. O que esse WL está dizendo? Né? Ele está dizendo que, olha, passa o rpath para o linkador, né? Para o GCC passar essa opção para o linkador. E aí, na frente do rpath, você coloca uma vírgula e coloca aí o caminho que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que eu vou compilar aqui um programa, um app, né? Eu tenho aqui o objeto dele. Aliás, já está compilado, né? Eu tenho o objeto dele e eu vou linkar ele com a biblioteca libtest. Essa libtest, ela está em usr/local/lib, que não é uma localização padrão. Então, para que o meu programa procure essa biblioteca lá, eu vou ter que instruir aqui o linkador a dizer a colocar no executável que esse caminho deve ser usado para buscar a biblioteca. Tá? Então, fazendo isso, aí a hora que eu for executar o app, ele vai procurar a biblioteca aqui. Se eu quiser que ele procure no diretório local, no diretório de trabalho, no diretório atual, eu posso colocar um ponto aqui, né? Colocando um ponto, ele vai procurar no diretório aonde está o executável, caso a biblioteca esteja ali junto com o executável. Então, o caminho que eu colocar aqui, seja ele absoluto ou relativo, ele vai servir para que o executável busque as bibliotecas. Uma outra alternativa é configurar uma variável de ambiente, essa LD Library Path. Tá? Se você configurar essa variável de ambiente com o caminho onde estão as suas bibliotecas, pode ser mais do que um diretório, você pode ir separando os diretórios por 2 pontos, o seu executável vai procurar a biblioteca nesse caminho. Inclusive, ele é procurado antes mesmo dos diretórios padrões. Então, usando essa biblioteca, você não precisa fazer aquele esquema de indicar, né, para o linkador aonde que está o caminho alternativo aí da biblioteca. Além disso, né, essa variável de ambiente também serve para você indicar para o linkador aonde que ele deve procurar a biblioteca. Né? Assim você não precisa, né, além do que é indicado com o traço L. Então, você não precisa indicar com o traço L aquilo que você já colocou nessa variável de ambiente. Mesmo quando você não especifica nenhuma biblioteca na hora de linkar o seu programa, é quase certeza que ele vai linkar pelo menos uma biblioteca compartilhada. Tá? No Ubuntu, por exemplo, ele vai linkar 3 por padrão. E uma delas é a libc, a biblioteca padrão do C, que é uma biblioteca que você não precisa indicar que você vai usar ela. Você não precisa colocar lá -libc na hora de compilar, porque
Por padrão, o GCC já sabe que você vai usar essa biblioteca, tá? É uma biblioteca que tem muitas das funções básicas aí, então ela já é linkada automaticamente aí pelo linkador, pelo LD. Ah, porém, você tem outras, né, outras bibliotecas no Linux que você pode querer usar. Então, por exemplo, se você precisar usar a função seno, a função cosseno, né, a função sin e a função cos, você precisa daí indicar que você vai usar a libm, tá? Porque a libm ela não é linkada por padrão. Se você não colocar isso, o seu programa não vai funcionar. Então você precisa, na hora de compilar o seu programa que usa uma função matemática, como a seno, como a cosseno, aí você precisa explicitamente colocar aqui na sintaxe do GCC o traço LM para dizer que você quer usar a libm. Agora vamos falar um pouquinho sobre dependências entre bibliotecas. É muito comum que uma biblioteca dependa de outra. Por exemplo, a biblioteca libtif, ela tem algumas funções que servem para ler e gravar imagens no formato TIFF. Mas essa biblioteca libtif, ela depende de várias outras bibliotecas para funcionar. Ela depende da liblzma, da libjbig, da libjpeg, da libz e da libm. E aqui nós temos um exemplo. Aqui a gente tem o tifftest.c. Esse arquivo fonte está disponível lá nos arquivos que vieram com o livro. Então, vocês podem pegar ele lá, compilar e executar para testar. Lembrando que para compilar esse programa aqui, provavelmente vocês vão precisar instalar algum pacote adicional, tá? Eu marquei aqui embaixo. No Ubuntu, vocês vão precisar do libtif-dev e no Fedora do libtif-devel, tá? Porque normalmente essa biblioteca ela não vem instalada por padrão nas distribuições por não ser algo assim tão usado. Então o que esse código faz, na verdade, ele simplesmente abre uma imagem do tipo TIFF, tá? No formato TIFF, usando a biblioteca. Usando a biblioteca que tem essa função TIFF Open, TIFF Close, tá? Então, ela recebe como argumento o nome do arquivo TIFF que vai ser aberto. Então, para conseguir compilar esse programa, vocês precisam especificar na linha de comando do GCC a biblioteca libtif. Tá? Então, tem que colocar aqui ltif na hora de compilar. Mas para mostrar que essa libtif tem muitas dependências, né, ela depende de várias outras bibliotecas, após compilar com sucesso, você pode usar esse comando ldd para verificar quais são as bibliotecas que esse executável usa, tá? As bibliotecas que ele linkou dinamicamente. Então, nesse caso, digitando ldd tifftest, vocês vão ver lá a lista e deve aparecer todas aquelas bibliotecas que foram citadas aí no slide anterior. Bibliotecas nunca devem ser mutuamente dependentes. Uma depende da outra e a outra depende da uma. Isso não deve acontecer. Isso é falha de projeto e não deveria ser feito assim. Mas caso vocês encontrem alguma biblioteca desse tipo e realmente precise usar, dá para fazer uma certa gambiarra aqui que permite que a compilação ocorra normalmente, tá? Então, nesse caso, o que tem que ser feito é colocar a biblioteca duas vezes. Tá? Coloca a biblioteca que depende, por exemplo, essa biblioteca depende da segunda, a segunda depende da primeira. Então você coloca a primeira novamente aqui na frente como terceira. Tá? Então o que não foi resolvido nessa, ele vai procurar nessa, e o que não foi resolvido nessa, ele vai procurar nessa daqui porque você especificou de novo. Ele não volta, né, procurando para trás, ele só procura adiante o que ele não achou. Então se você especificar duas vezes, acaba funcionando. Mas
vale ressaltar novamente, não façam esse tipo de coisa de criar bibliotecas que sejam mutuamente dependentes, tá? Isso é uma exceção aqui que não deve acontecer na prática. Bom, para fechar esse assunto, então, vamos falar agora dos prós e contras de bibliotecas estáticas e de bibliotecas compartilhadas. Então, primeiramente, vamos falar aqui da questão do espaço que a biblioteca vai ocupar, né, dentro do programa, né, e, consequentemente, o espaço que esse programa vai ocupar no sistema de arquivos. Então, uma biblioteca estática, ela gasta mais espaço no sistema onde o programa está instalado, porque o programa vai ficar maior. E se você tem vários programas que usam essa mesma biblioteca, todos eles vão ter uma cópia da biblioteca, então o espaço necessário acaba sendo maior. Quando você usa uma biblioteca compartilhada, você acaba economizando espaço, porque a biblioteca, cada programa vai linkar somente para a biblioteca, ele só vai fazer uma referência para a biblioteca. Então, essa biblioteca ela só precisa estar presente uma única vez, e todos os programas vão acessá-la, né? Então, isso vai fazer com que você ocupe menos espaço no seu sistema de arquivos. Com relação a atualizações, se você tem uma biblioteca estática e você precisa atualizar alguma coisa dentro dessa biblioteca, você precisa compilar todos os programas, né, que dependem dela de novo, porque eles copiaram o código para dentro deles, eles vão ficar com o código desatualizado, tá? Isso normalmente é uma desvantagem, mas eventualmente também pode ser uma vantagem, porque vamos supor que uma atualização de biblioteca cause um bug no seu programa, porque alguma coisa mudou e seu programa não está preparado para usar aquela nova biblioteca. Ou porque a própria biblioteca tem lá algum bug dentro dela. A partir do momento que você atualiza essa biblioteca numa biblioteca dinâmica, os programas já passam a fazer uso do novo código, e aí você pode ter um bug inesperado. Agora, se você usa uma biblioteca estática, você pode compilar, testar, antes de deixar que os usuários tenham acesso a essa versão nova, né? Então, pode ser vantajoso em alguns casos, mas dá um pouco mais de trabalho aqui no dia a dia. No caso da biblioteca compartilhada, uma vez que você atualiza o código dela, todos os programas que fazem uso dela ficam automaticamente atualizados, não tem necessidade de compilar de novo, de relinkar, etc., né? Por último, né, bibliotecas estáticas, elas não requerem que o usuário instale bibliotecas, porque todo o código necessário está dentro do executável, basta ter o executável e você já tem o código da biblioteca ali dentro, tá? Já no caso das bibliotecas compartilhadas, aí a biblioteca precisa estar presente no sistema do usuário, tá? E se ela não tiver lá no /lib ou no /usr/lib, ainda tem aquela questão de você precisar configurar uma variável de ambiente ou colocar a biblioteca num lugar específico. Colocar a biblioteca dentro dos diretórios padrões pode requerer o privilégio de superusuário, de root, tá? Então, pode ser mais complicado, né, para instalar um programa que requer alguma biblioteca específica que o sistema não possua. Então, esses são aí os prós e contras de cada estratégia e, dependendo do caso, vocês podem optar por um ou outro. Vale a pena mencionar também que existe um recurso de carga e descarga dinâmica de código de biblioteca, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas assim, é importante vocês saberem que isso existe, que pode ser uma opção dependendo daquilo que vocês estão querendo fazer. Então, isso é útil, né, para aplicações que usam módulos, né, plugins, coisas do tipo, como navegador web. E aí você pode usar isso no seu código usando uma função chamada dlopen, tá? Então, a sintaxe dela seria dlopen e o nome da biblioteca que você está querendo abrir, tá? Então, para poder usar a carga dinâmica, você tem que incluir esse cabeçalho aqui, dlfcn.h, e compilar com a opção LDL, usar libdl, né, que é a biblioteca que permite esse tipo de carga dinâmica, tá?
Mas, enfim, não vou me aprofundar muito aqui. Se vocês quiserem mais informações, na referência, né, no livro que nós estamos usando como referência, tem lá no capítulo 2.3, página 43, ele explica melhor como que é feito esse processo. Bom, e agora chegamos então ao nosso exercício número 2 da aula de hoje. Para realizar esse exercício, vocês vão ter então que partir lá daquele código do primeiro exercício e fazer aí algumas modificações, tá? Então, é o seguinte, vocês vão compilar aquele teste.c e colocá-lo dentro de uma biblioteca estática chamada libteststat.a, tá? Então, essa vai ser a nossa biblioteca estática. Depois você vai compilar novamente esse teste.c e colocá-lo dentro de uma biblioteca compartilhada chamada libtestdim.so. Então, essa vai ser a nossa biblioteca dinâmica. Lembra de compilar o arquivo da maneira correta, tá? Gerar o objeto que possa ser incluído na biblioteca. Vocês têm essa informação aí nos slides. Aí vocês vão compilar o app.c e linká-lo com a biblioteca estática libteststat.a. E aí você vai gerar o executável chamado appstat. Aí você executa o appstat e vê o código de retorno dele. Para ver o código de retorno, lembra que vocês vão usar o echo cifrão interrogação, né? É o código que ele está retornando para o Linux, na verdade. Ele não tem nenhum print, né? Ele não vai mostrar nenhuma informação. Daí vocês vão compilar o appc novamente, dessa vez linkando com a biblioteca compartilhada, a libtestdim.so. E aí vocês vão gerar um executável que é o appdim. Tá? Então esse é o executável dinâmico. Vocês vão executar o appdim e vão fazer a mesma coisa, verificar o código de retorno dele com o echo cifrão interrogação. E por último aqui vocês vão usar o comando ldd para verificar quais são as bibliotecas de quem o appdim depende e de quem o appstat depende. E aí vocês vão responder quais são essas bibliotecas que cada um deles depende. E vocês respondem isso lá no Classroom, tá? Postem lá, então pausa aí o vídeo, pode fazer o exercício e postar lá no Classroom o que vocês descobriram aí. E agora chegamos então no nosso último exercício da aula de hoje, o exercício número 3. Nesse exercício, vocês vão modificar o código de retorno do teste.c. Então, pega lá o código, que é o código da biblioteca, troca lá o retorno dele, que é o número 3, coloca o número 4. E aí vocês vão compilar esse teste.c novamente e vão refazer as duas bibliotecas, tanto a estática quanto a dinâmica. Refaz as duas com o código atualizado. Lembrem-se de não recompilar os apps, tá? Então, repetindo, não recompile os apps. E aí, assim que vocês atualizarem a biblioteca, vocês executam o appdim e o appstat novamente. E para cada um deles, vocês vão ver qual que é o código de retorno. Tá? Lembrando, com echo, cifrão, interrogação, vocês conseguem ver o código de retorno. Imediatamente após executar o programa. Né? Não esquece que se você executar qualquer outra coisa, ele vai sobrescrever o código de retorno. E aí vocês vão me responder se os códigos de retorno são iguais. Tá? Se são iguais, me respondam por que são iguais. Se não são iguais, me respondam por que não são iguais. Tá? A resposta, novamente, vai lá no Google Classroom. E aqui terminamos, então, a nossa aula de hoje. A referência que foi usada para essa aula foi aí o nosso livro base, né, que é o Advanced Linux Programming. Todos os exemplos de hoje, né, todos os tópicos que foram abordados hoje estão no capítulo 2 do livro. Na próxima aula, a gente vai entrar, então, especificamente na parte de sistemas operacionais. Vamos começar a falar de processos. Então, até a próxima aula.